Ela jejuava, ela orava, ela vivia na doutrina. E mesmo assim, ficou. Ela viu o arrebatamento acontecer, viu as pessoas subindo, viu o céu se fechando. E quando percebeu, era tarde demais. O mais assustador, o motivo que fez ela ficar, pode estar acontecendo dentro da sua casa hoje. Assista até o final, porque isso aqui não é apenas um testemunho, é um alerta. Imagine você ver o céu se abrindo, pessoas subindo em glória, e perceber que você ficou. Ela era fiel, mas 3 coisas estavam contaminando o coração dela, e foi o suficiente para não subir. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que impediu essa mulher de entrar. Porque muitos crentes acham que estão prontos, mas não estão. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Ezequiel. Com muito temor que eu venho aqui contar uma experiência, né? Eu vi o testemunho do meu irmão Aldair e aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Ele já vinha me incomodando, já 2 semanas antes. E aí o irmão Aldair colocou o testemunho dele, né, sobre o arrebatamento que ele ficou. E nisso começou a bradar dentro de mim, fala, conta, né? E aí eu entendi, o que o Senhor dá para a gente não é para guardar só para nós. Eu estava sendo egoísta, eu tinha que compartilhar, porque através desse compartilhamento, desse testemunho, nessas experiências, pessoas, né, vidas são mudadas, destinos são mudados, né, vidas são resgatadas. Eu entendi que o que o Senhor dá, eu não posso guardar só para mim, eu estava sendo egoísta. Então, o Senhor começou a me cobrar muito. Eu tentei gravar esse áudio por inúmeras vezes e eu não conseguia gravar. Sempre acontecia alguma coisa, eu desisti de gravar esse áudio. Então, hoje, eu vou tentar mais uma vez gravar esse áudio, amém? Quando eu comecei, o Senhor começou a me revelar a doutrina. Tem 1 ano que eu estou vivendo na doutrina. O Senhor me ensinou dentro de casa, né? Eu não cultuava, eu não conhecia, eu não sabia o que era congregar, eu não sabia o que era graça, eu não conhecia. O Senhor Jesus morreu na cruz e a gente passou a ter a graça. Eu não sabia o que significava a graça. Eu não sabia realmente da seriedade que o céu existe, que o inferno existe. Então, o Senhor, ele fez um tratar muito grande comigo. Eu conheci a sã doutrina dentro de casa. O Senhor me tratou por 6 meses, né? Eu comecei a viver a sã doutrina em casa. Foi um trabalhar muito bonito do Senhor, porém muito dolorido. Não foi fácil. O Senhor me tratou por dentro e por fora. E eu espero ter oportunidade algum dia para estar passando, contando para os meus irmãos como foi que o Senhor me doutrinou, né? Não foi nenhum pastor, não foi ninguém que me falou, né? Foi o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo, na graça e misericórdia dele, que me doutrinou dentro de casa. Amém? Mas hoje eu vou estar contando a experiência de arrebatamento de espírito, né? Foram 2 arrebatamentos de espírito. Até então eu não sabia o que era. Eu contei essa experiência para um irmão meu da igreja, e ele acabou colocando em um grupo, e eu não sei se foi pastor, foi um apóstolo que falou, escuta, o que ela teve foi um arrebatamento de espírito. Então, até então eu não sabia, né? Então, eu vou estar passando para meus irmãos, amém? Eu vi meu irmão Aldair contando o testemunho dele sobre por que ele ficou. E nisso, o Espírito Santo já estava bradando dentro de mim que era para mim ter contado, que era para me contar essas experiências que eu venho tendo com o Senhor. Só que eu falei, não, ninguém vai dar bola, ninguém liga, já tem os irmãos para contar. Quando eu vi a experiência do irmão Aldair, ele contando porque ele ficou, o Espírito Santo começou a me cobrar, e começou a queimar, e começou a cobrar, e fez eu entender que se eu guardasse para mim, eu estava sendo egoísta. O que o Senhor dá é para compartilhar, não é para a gente guardar. Então eu entendi
que eu tinha que compartilhar. Então, pela graça e misericórdia do Senhor, hoje eu venho aqui contar essa experiência de arrebatamento de espírito para meus irmãos. Espero que possa edificar a fé dos meus irmãos, amém? Então foi assim, eu estava dormindo e o Senhor me levou em espírito àquela cena. Eu estava numa calçada, era entre 11 e meio-dia, estava um tempo muito agradável, estava aquele sol, sabe, a sensação térmica que dava que era entre esses horários, era entre 11, meio-dia, meio-dia e meio, e eu estava parada ali na calçada, tinha acabado de encontrar uma pessoa conhecida, eu estava cumprimentando, e de repente desceu aquela bola redonda, rochosa, né, eu não sei se aquilo era um meteoro, eu não sei o que que era aquilo, eu só sei que atrás dela tinha um rastro de fogo, e aquela bola parecendo uma rocha marrom, toda esburacada, ela passou diante dos meus olhos. E eu parada ali na calçada, cumprimentando aquela pessoa conhecida, nós duas ficamos parados olhando para aquela bola, para aquela cena, daquela bola caindo. Ela passou diante dos nossos olhos. Eu vi dentro dela, ela era muito redonda, ela parecia que era ferro, ao mesmo tempo parecia que era uma rocha. E ela era toda cheia de buraquinhos, de furos, né? E ela passou diante dos nossos olhos, só que ela foi embora. Ela passou assim e foi embora. E nisso começou a acontecer o arrebatamento. O Senhor me deu discernimento, eu entendi. E eu comecei a gritar: meu Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nisso eu entrei correndo para dentro da casa, aquela casa que estava na frente era a minha casa, eu entrei correndo procurando meu pai de sangue mesmo, meu pai terreno. E eu, pai, eu começava a gritar, pai, onde que você está? Pai, eu preciso que o senhor me perdoe. Eu gritava um desespero, eu falei, pai, eu preciso que o senhor me perdoe. E aí o meu pai começou a descer as escadas, né, que era um sobrado, eu estava na sala, e eu falei, pai, rápido, eu preciso que o senhor me perdoe. Aí ele, mas por quê? Com aquela lerdeza, e eu naquele desespero, pai, pelo amor de Deus, me perdoa, eu preciso que o senhor me perdoe, Jesus está voltando, me perdoa, me perdoa. E aquele senso de urgência, de pedir perdão, eu não sabia por quê. E meu pai, mas por quê? E com aquela lerdeza, e eu agarrei no colorinho dele, e eu falei, pai, pelo amor de Deus, me perdoa, por favor, pai, eu preciso que o senhor me perdoe. Mas o que que você fez? Sabe com aquela lerdeza? E eu começava a sacudir o colarinho dele. Pai, pelo amor de Deus, me perdoa, rápido, que não vai dar tempo. Não vai dar tempo, pai, rápido, me perdoa, eu preciso que o senhor me perdoe. Aí ele, tudo bem, eu te perdoo. Na hora que ele falou naquela lerdeza, eu larguei o colarinho dele no meio assim da escada, e eu saí correndo, tropecando, fui para a calçada. Meus irmãos, quando eu cheguei na calçada, eu subi aquela nuvem se fechando, assim, aquele clarão, e eu vi o restante das pessoas subindo, eram umas bolas de luz branca, bem branca, bem branca, bem branca, aquelas bolas, várias bolas, em vários lugares, vários redores. Eu vi terminando de subir. Quando eu olhei para o céu, eu só vi aquele barulho assim, como se aquelas bolas fossem sugadas lá para dentro daquelas nuvens. O restante daquelas bolas, assim, terminando de subir. Aí eu vi aquele barulho assim, vup, fechou, aquela nuvem fechou. E o restante daquelas bolas de luzes, várias bolas de luzes brancas, bem brancas, entraram dentro da nuvem e eu vi o barulho assim, ó, vup, fechou. Isso que fechou, meus irmãos. Aí começou o desespero. Começou a gritaria, e eu começava a gritar, e eu arrancava meus cabelos. Pai, me perdoa, pai. Por que que eu fiquei, pai? Eu vivo na sã doutrina. Eu oro, eu jejuo, eu me santifico. Porque eu fiquei, Senhor. Eu gritava, arrancava meus cabelos. E as mães, cadê meus filhos? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? E os carros se batendo.
e aquele caos, e as pessoas rodavam no meio da rua, e as pessoas iam para a esquerda, ia para a direita, e eu também rodava, e eu ia para a esquerda, eu ia para a direita, e eu gritava, pai, me perdoa, pai, porque eu fiquei, pai, mas eu vivo na doutrina, pai, por que, pai, eu fiquei? E começava a gritar, pai, por que eu fiquei, pai? Por que, pai? E gritava, e eu comecei a sentir a dor, eu não sei de que forma, eu não sei porque, eu comecei a sentir a dor daquelas pessoas que tinham ficado, eu comecei a sentir aquela dor, eu comecei a sentir a dor da mãe, no desespero, procurando seus filhos, eu comecei a sentir a dor dela, e aí eu começava a gritar, pai, porque eu fiquei, pai, e arrancava os cabelos, e as pessoas também se arrancavam os cabelos, o desespero era tanto, meus irmãos, era um desespero que a gente nunca sentiu na face da terra, era uma dor, eu senti uma dor tão grande, mas tão grande, eu gritava com todo o fôlego dos meus pulmões, porque eu fiquei, Senhor, o que que eu fiz? O que eu vivia na doutrina, eu te buscava, eu orava, eu me santificava, eu me separava. Eu falei, por que, Senhor? Eu gritava, que doía, a alma doía. E eu gritava, e aquela dor, eu sentindo a dor das pessoas, e as pessoas tudo cheio de sangue, carro batido, as ruas, aquele desespero, e aquela gritaria, e ninguém entendia nada, e aí as pessoas iam para a esquerda, iam para a direita, iam para frente, aí voltava correndo de novo, era um desespero, e eu rodando na calçada, gritando, olhando para o céu, gritando, e aí o Senhor começou a me dar discernimento, e aí o Senhor começou, como se estivesse falando comigo, sabe? Falou assim, minha filha, sabe por que você ficou? Porque toda vez que você exorta o seu marido, toda vez que você vai para corrigir o seu marido, toda vez que você briga com o seu marido, sabe aquela voz imponente, aquela voz séria, que bradava, toda vez que você corrige o seu marido, briga com o seu marido, você contamina o seu coração. Ele me falou 3 palavras, meus irmãos. Você contamina seu coração. Toda vez que você briga com seu marido, entra. Ele falou 3 palavras, meus irmãos, 3 palavras. Ele falou assim, toda vez que você briga com seu marido, entra a raiva, a revolta e a tristeza. E no meu céu não entra raiva, revolta e tristeza. No meu céu não entra. Você entendeu, minha filha, porque eu falo para você ficar calada? Que não é para você exortar ele, não é para você chamar a atenção dele, não é para você brigar com ele, porque você contamina o seu coração. Toda vez que você abre a boca para brigar com seu marido, entra um sentimento no seu coração e contamina, corrompe, suja o seu coração. Entra a raiva, entra a revolta e entra a tristeza. Por isso você não subiu. E aí, meus irmãos, você sabe por que quando eu vi que o Senhor Jesus estava voltando, que o Senhor me deu discernimento, que o Senhor Jesus estava voltando, que eu vi que Jesus estava voltando, e aí eu entrei correndo para dentro de casa, procurando o meu pai mesmo de sangue, pedindo para ele me perdoar. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu discernimento que toda vez que eu brigo com aquele meu marido, não é convertido. Ele conhece a palavra, ele conhece, ele sabe que o céu existe, que o inferno existe, mas ele simplesmente não quer levar as coisas do Senhor a sério. Então eu sofro muito com isso, né? Porque eu tento querer que ele se conserte, eu fico tentando com que ele sirva ao Senhor, mas o Senhor, ele sempre me repreende, ele usa sempre um irmão para falar comigo, ou usa a palavra, ele fala muito na palavra, né? Que as coisas não vai ser do meu jeito, não é na força do meu braço, já usou irmãos na igreja para falar comigo, que não é na força do meu braço, que é para me pedir estratégia, né, para lidar com ele, que é para me pedir
saber lutar, né, com as armas espirituais. E o Senhor sempre vem me exortando, falando para mim me calar, que não era para mim ficar falando, mas eu achava que não, estava tudo bem, ele que está errado, né? Só estou tentando levar ele para os caminhos do Senhor, só que o Senhor não quer que eu fale, porque toda vez que eu vou para corrigir ele, eu acabo me alterando e acabo deixando, contamino meu coração com furor, com a ira, com a revolta. Eu fico, pai, você não vê o que ele faz? Não, meu Deus. Olha lá o que ele faz, ele tá errado. Ele vive errando, esse homem vive dando motivo para mim tá brigando com ele, faz de propósito. Ele dá brecha, aí o Satanás usa ele para me sair da tua presença, para tirar eu do espírito. E aí, toda vez que eu brigava, que eu falava, eu contaminava meu coração com espírito de revolta, né, com espírito de raiva, e por fim vinha a tristeza, eu me abatia, eu ficava triste. E nisso, contaminava o meu coração, só que até então eu não sabia. Né, eu achava que eu, por corrigir ele, por estar falando para ele se consertar, né, eu falava que ele era pedra de tropeço, né, que ele estava me prejudicando muito. E eu tentava corrigir ele do meu jeito, mas o Senhor já usou os irmãos para me exortar que não era do meu jeito. E o fato de eu entrar dentro de casa correndo, naquela situação, pedindo perdão, pai, me perdoa, o Senhor, ele fez entender. Toda vez que você briga com seu marido, o Senhor, você vem pedir perdão para mim. Toda vez que você briga, você vem pedir perdão. Toda vez que você briga com ele, você vem pedir perdão. Toda vez que você exorta ele, você vem pedir perdão. Eu perdoo. Só que um dia não vai dar tempo. Jesus vai voltar e você vai ficar. E aí, meus irmãos, quando eu voltei, eu passei o dia inteiro ruim mesmo. Eu não sabia que dia que era, eu não sabia nem onde é que eu estava, né? Hoje eu moro num apartamento. Hoje, atualmente, eu moro num apartamento, né? E lá era uma casa, era um sobrado. Eu não entendi, né? E meu pai que estava lá era meu pai mesmo da terra, terreno mesmo, de sangue. E o Senhor fez entender. Eu perdoo. Toda vez que você briga com seu marido, você vem me pedir perdão. Toda vez que você briga com seu marido, você vem me pedir perdão. Mas Jesus vai voltar, aí não vai dar tempo. E você vai ficar nesse vício. Briga, pede perdão, briga, pede perdão. Eu perdoo, só que vai chegar um dia que não vai dar tempo. O Senhor Jesus vai voltar e você vai ficar, porque o seu coração vai estar assim. Porque toda vez que você briga, você contamina, você suja o seu coração. Aí entra a mágoa, né, entra a revolta e entra a tristeza. Foram 3 palavras que ele falou. Você sabe por que você não subiu? Porque toda vez que você briga com seu marido, entra a raiva, a revolta e a tristeza. Seu coração está sujo, está contaminado, porque toda vez que você abre a boca para exortar ele, você contamina o seu coração com o furor, com a revolta, né? Não foi mágoa, meus irmãos, tá? Ele falou 3 coisas que eu me lembro. Falou assim, sabe por que você não subiu? Porque você, toda vez que briga com seu marido, entra a raiva, a revolta e a tristeza. Desse jeito. Então, meus irmãos, se policiem, né? A gente acha que está fazendo tudo certo. Na minha sã consciência, eu achava que eu estava corrigindo ele, eu estava certa. Eu estava ensinando eles no caminho do Senhor que eles se devem andar, né? Ali, exortando, né? Falando alto. E nisso entrava revolta no meu coração, estava contaminando o meu coração e eu não sabia. E eu achando que não, que estava tudo certo, ele que está errado. Eu estou repreendendo ele, porque ele está errado, pai. Você não está vendo? Ele está errado. E eu ainda gesticulava, mas pai, ele tá errado, é ele que erra. Eu só estou corrigindo ele. Aí o Senhor falou, mas não é para corrigir. Porque toda vez que você abre a boca, aí entra um sentimento de raiva, de revolta e de tristeza. Porque eu ficava muito triste, meus irmãos. Quando ele ia fazer alguma coisa de errado, que eu exortar ele, para ele tanto fez como tanto faz, e assim, ele nunca pede perdão. Ele é uma pessoa de dura servir.
ele tem um coração muito duro, né? Ele é um homem muito incrédulo, mas o Senhor já falou que está trabalhando, que é para deixar ele trabalhar. Mas aí eu vou lá, quando ele erra, eu sempre vou lá querer justificar o erro dele, né? Eu quero que ele venha me pedir perdão e ele não pede. Eu sofro com isso. Eu sofro muito porque ele não me pede perdão. Porque ele não me pede perdão. Aí nisso contamina meu coração com a tristeza, porque eu me entristeço, eu fico triste, porque além de ele ter errado, ele não vem me pedir perdão. Então o Senhor me mostrou. Você entendeu? Porque eu não quero que você fique exortando ele, corrigindo ele, mesmo ele estando errado, porque contamina o seu coração. E quando eu despertei, eu acordei, eu fiquei muito mal, meus irmãos. Eu só chorava. Eu passei o dia inteiro assim, sem me alimentar, porque não descia nada. Eu perdi a noção assim de dia, de horas. Eu não sabia que dia que era, eu não sabia nem onde que eu estava. Eu ia para a sala, eu ficava em pé parada, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu ia para a cozinha pegar algo, eu não sabia o que eu ia pegar. Tinha hora que eu olhava assim para os meus pés, eu tinha a sensação, parece que eu estava levitando, parece que eu não estava no chão, eu me segurava em alguma coisa, porque parece que eu estava flutuando. Foi uma coisa muito estranha, meus irmãos. Eu fiquei o dia inteiro mal mesmo, mal mesmo. Parece que, sabe, eu tô procurando uma forma de me expressar. Sabe quando uma pessoa está dopada? Quando ela está dopada, ela parece um zumbi. Ela tá acordada, mas não entende nada que fala. Meu filho falava comigo, eu ficava assim, parece que eu estava sonolenta, a voz arrastada, eu não conseguia falar, e eu perguntava várias vezes o que você falou, eu, e aí eu tinha que explicar o que tinha acontecido, por que eu estava daquele jeito, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, e eles também não acreditam, né, nas coisas do Senhor, e eu falava o que estava acontecendo, e eu não estava me sentindo bem, e foi um dia bem difícil, foi muito estranho para mim. Foi 2 vezes eu senti, parece que eu estava levitando, parece que meus pés, eu não senti o chão. A sensação assim, parece que eu estava flutuando, isso, por 2 vezes, né? E, e é isso, meus irmãos. Eu venho aqui compartilhar essa experiência com o Senhor, com vocês, né? Que o Senhor, pela graça e misericórdia dele, me deu. E eu espero que venha edificar a fé dos meus irmãos, e que a gente venha se policiar, porque muitas das vezes a gente acha que está dentro da igreja, estamos orando, estamos nos santificando, né, e aquelas coisas simples, achando que não tem nada a ver, né, deixa passar, e aquelas coisas ali, pequenininhas, vai acabar fazendo com que a gente perca a nossa salvação, amém? Que o nome do Senhor seja glorificado, que possamos andar em vigilância, porque, sim, estamos vivendo, né, somos a geração do arrebatamento, e a gente não sabe o dia nem a hora, e a gente tem que vigiar, porque quem ficar desculpa, quem ficar vai sofrer muito, vai sofrer muito, é muita dor. Sabe qual vai ser a pior dor? Vai ser dos crentes que ficarem e das mães que perderam seus filhos. Eu senti a dor deles. Foi uma dor terrível, uma dor cruel. Eu não consigo expressar, não consigo tentar explicar. Eu só sei que eu arrancava meus cabelos de desespero. Eu gritava, pai, porque eu fiquei, porque eu fiquei. E ele falou, começou a falar,
Eu nunca imaginava. Eu não imaginava. Eu sempre orava, me santificava, jejuava, fazia propósitos, pedia para o Senhor me limpar, me lavar. Até que um dia eu falei: Pai, me mostra se tem algo que está impedindo de eu subir. E Ele me mostrou. E eu fiquei muito triste. E eu confesso para meus irmãos que não está sendo fácil, porque até hoje eu tive esse arrebatamento de espírito, já tem uns 3, 4 meses. E eu confesso que até hoje, meus irmãos, eu ainda estou na mesma. Esse meu marido, infelizmente, ele me dá muita tristeza, ele dá muito trabalho, e toda hora eu estou exortando ele. É uma coisa que, mesmo, vocês podem falar, poxa, a menina teve o arrebatamento de espírito, viu que ficou e ainda continua. Meus irmãos, mas foi o que o Senhor me mostrou lá, ó, tá vendo? Por que você entrou aqui e pediu perdão pro seu pai? Porque você tá fazendo isso, e eu venho fazendo isso até hoje. Mas não é porque eu quero. Não é, eu não peço para isso acontecer. É que ele me magoou de uma forma tão grande, que eu fico me insegurando, eu vou relevando, só que chega uma hora que eu não aguento, aí eu acabo falando. Aí eu acabo chamando a atenção dele: poxa, você não viu o que você fez foi errado? Por que você fez isso? Por que você foi grosso comigo? Nunca pede perdão. Então não vem sendo fácil, meus irmãos. Eu venho aqui contar, espero que edifique a fé dos meus irmãos, que possa estar em vigilância, porque por mais que eu tente, não está sendo fácil. Eu peço a ajuda do Senhor todos os dias, eu peço a graça, a misericórdia, eu peço para o Espírito Santo me ajudar, mas não está sendo fácil. É uma luta todos os dias, é uma luta. Eu confesso que eu fico triste, porque não é fácil servir ao Senhor, não é fácil. O diabo usa tudo e todos, principalmente o que vocês mais amam, para te confrontar, para fazer você perder sua salvação. Mas é isso, tá bom, meus irmãos? Essa é a minha experiência de arrebatamento de espírito. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém? Fica na paz do Senhor. Vou fazer aqui a oração especial, depois a oração da reconciliação. Vou orar aqui, eu peço que você ore agora comigo em favor da vida da irmã Josiane. Precisa muito de oração. Precisa de você nesse exato momento. Ore em favor da vida dela. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego aqui a vida da irmã Josiane em tuas mãos, toda a sua família, filho, esposo. Ó Deus, ela está passando uma luta muito grande. Ela é uma cristã fiel. Essa visão que o Senhor deu para ela foi um despertamento, um alerta para todos. Tem crente que não vai acreditar em nada disso aqui, mas o céu não é para todos. O céu não é para todos. A porta é estreita, disse a tua palavra. O caminho é estreito, a porta é estreita. E não vai entrar qualquer um, não vai passar qualquer um por essa porta, não. Só vai passar os arrependidos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Jesus trabalha no coração do esposo dela. Ela tem chorado, ela tem se entristecido. Ó Espírito Santo de Deus, faça a sua obra. O Senhor diz na tua palavra: eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu nunca perdi uma batalha e jamais vou perder. Deus vai batalhar. Deus já está pelejando, irmã, em favor da sua família. Deus vai agir. Não murmure, apenas entenda o que Deus vai fazer. Deus vai fazer o melhor.
o melhor na vida do teu esposo, Deus vai fazer o que tem que ser feito na vida da sua família, porque a alma do teu esposo tem grande valor, a sua alma, a tua família tem um grande valor para Deus. Meu Deus, começa a trabalhar a partir de hoje, jogando toda a maldição por terra, quebranta aquele coração, faça a sua obra, fortaleça a tua filha na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, receba, irmã, receba essa oração, receba a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora vamos fazer aqui as nossas orações. Oração para você tomar uma decisão com Deus. Não é por força e nem por violência, irmão, mas sim pelo Espírito de Deus. Não aceite Jesus porque você está com medo. Eu tenho medo. Eu estou com medo do inferno. Eu vou para Jesus para me não queimar no inferno. Vem para Jesus, mas não vem por vontade própria. Vem porque tem medo do inferno. Você tem que vir para Jesus porque você entendeu o sacrifício da cruz. Você tem que vir para Jesus porque você ama Ele de verdade. Se você vir para Jesus porque o teu pai está pedindo, a tua mãe está pedindo, o teu avô está pedindo, a tua avó, o teu tio, você não vai permanecer. Porque alguém está colocando pressão psicológica, pressão na sua cabeça, e nada funciona através de pressão. Não é assim, não é nós que vamos transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Ele que faz a transformação, apenas nós somos ferramenta, vaso na mão do oleiro, e é Deus que faz a obra. Se você sentiu que chegou a hora, vem para Jesus. Venha, porque o Senhor Jesus te recebe de braços abertos aqui, agora. Amém? Feche teus olhos. Liga o seu pensamento com Deus. Você que vai renovar a sua aliança com Deus, repita aqui as minhas palavras. Não vou demorar muito. Amém? Repita aqui as minhas palavras. Você também que vai aceitar Jesus pela primeira vez, repita aqui também. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, na sua presença. Eu estou voltando, regressando. Jesus, perdoa todos os meus pecados, Jesus. Jesus, eu não consegui, Senhor, ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua palavra, ser fiel à sã doutrina. Mas eis-me aqui, Jesus, te pedindo perdão, porque só o Senhor tem a vida eterna. A vida eterna está com o Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tu és a ponte que liga a humanidade ao nosso Pai, a Deus. Eu estou aqui, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu pretendo, eu quero, eu preciso ser fiel até o fim da minha vida. Jesus, segure minhas mãos, não me deixe parar, não me deixe fracassar. Ajuda a mim, Senhor. E até o final. Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. Reaviva e sela com teu sangue precioso. A partir de hoje, eu sou um cristão. A partir de hoje, eu sou uma cristã. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Você que vai aceitar Jesus pela primeira vez, repita também aqui as minhas palavras. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Um pecador, mas um pecador arrependido. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo que o Senhor fez. Eu entendi. E estou aqui porque eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo. Sem a sua presença eu não vou conseguir chegar lá. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida. O Senhor tem a vida eterna. Por isso eu estou aqui confessando todos os meus pecados e pedindo perdão dos meus pecados. E eu sei que o Senhor tem poder para perdoar todos os meus pecados. A partir de hoje eu confesso o Senhor aqui com a minha boca
que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu te aceito aqui agora, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu sou um cristão. A partir de hoje, eu sou uma cristã. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu poderoso sangue. E me ajuda, Jesus, a seguir essa estrada, esse caminho estreito. Me ajude também a passar por essa porta estreita. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do meu Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Senhor, em cuja presença me encontro aqui mais uma vez, em oração, em súplica ao Senhor. Eu entrego aqui, Pai, os inscritos aqui desse canal em tuas mãos poderosas, em tuas mãos santas, em tuas mãos benditas. Ó Deus, eu entrego também aqueles que não é inscrito aqui no canal, mas está sempre aqui ouvindo os testemunhos, vendo aqui as pregações, ensinamento da tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor continue trazendo o povo aqui para ser abençoado, ser curado, ser liberto. Senhor da glória, liberta esse homem da prostituição, essa mulher da prostituição, dos vícios, de bebida alcoólica, tudo quanto é tipo de vício, liberta agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, visita esse lar, visita essa família que vive em guerra. Satanás tem trabalhado dentro dessa casa, Satanás tem trabalhado no meio dessa família. Que toda maldição, que toda obra satânica, que toda obra diabólica venha cair por terra agora. Não resiste o poder da oração, Satanás. Sai dessa família, sai dessa vida, sai desse lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito imundo que tem colocado enfermidade, pega as suas enfermidades, pega a sua bagagem, pega os teus trapos, as suas imundícias, sai dessa família, sai dessa casa, em no nome de Jesus, o Nazareno, em no nome de Jesus, o Filho de Deus. Nós profetizamos libertação, cura, salvação, que é o mais importante dentro desse lar. Senhor da glória, vai abençoando, Pai, vai abençoando todos. Visita esse Brasil, os 4 cantos dessa nação. Visita todas as residências, todas as famílias. Venha suprir, Senhor, a necessidade de todos. Visita também os meus irmãos de outros continentes da terra. Que essa oração venha fazer efeito também na vida deles. Ó Deus, eu creio na resposta desta oração. Amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe. Pai do Senhor.